dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu bem. Seja muito bem-vinda a esta segundona. A gente inicia hoje uma nova série. Se você caiu de paraquedas aqui, este é o Clube Café com Gás, um clube composto de mulheres cheias de fé e alta performance. E isso é o que a gente busca diariamente aqui, todas as manhãs. Travou? Voltou? Estão me ouvindo? Tá travando. Diz se vocês estão me ouvindo. Enche de cafezinho aí, minha gente, pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Voltou? Coloquei no 4G. Vê se dá certo agora. Coloquei no 4G, gente. Tá travando. Acabei de colocar no 4G agora, Paty, pra ver se dá certo. E hoje a gente começa uma nova série. Uma série que essa semana vocês nem vão sofrer pra ler, gente. Porque é uma coisinha, um tiquinho. Quem leu Ruth na semana passada? Ruth na semana passada foi uma quantidade maior que você precisou ler, na verdade. Essa semana vai ser bem pequenininho, já anota aí, vai ser apenas 2 Reis 5 e nós vamos falar a mulher que nós iremos falar nesta semana é a série Escrava de Naamã. Não tem o nome dela na Bíblia, né? Mas é a série Escrava de Naamã. Certo? Escrava de Naamã. 2 Reis 5. Vai ser bem tiquinho, bem pequenininho nessa semana. Se você não lê a Bíblia, pelo amor de Deus, essa história aqui não tem como você não ler. Série Escrava de Naamã, anota aí. Nós vamos ler 2 Reis 5, 1, 2. Gente, já espalharam amor? Já apertou o aviãozinho aí e mandou para as mulheres, para a mulherada, principalmente para aquela mulher que está passando uma situação difícil, que acima do que ela pode, manda para ela. Bora lá? Diz assim, não esquece, leia a Bíblia. 2 Reis 5, você vai ler a história da escrava de Naamã. Deixa eu trazer um contexto aqui para vocês, só para eu entender. Tem alguém aqui, todo mundo aqui conhece a história da escrava de Naamã? Diz aqui pra mim, se você conhece ou não conhece, não tem julgamento. Você conhece a história da escrava de Naamã? Diz aqui se sim ou não. Pra eu saber se eu entro mais profundo ou se só dou uma pincelada. Se tem alguém aqui que não conhece a história da escrava de Naamã. Vocês estão me ouvindo, minha gente? Vocês estão me ouvindo ou tá travado? E eu não tô percebendo. Ah, tá respondendo, não conheço. Então, certo. O que acontece? Tem uma moça que provavelmente, não deixa claro, provavelmente era uma pré-adolescente. E essa moça, ela é capturada e levada, tá? Lá pro exército lá do rei da Síria, tá? E aí o que acontece? Não deixa claro se mataram os pais dela, não deixa claro. Só que tiraram ela lá da terra dela, dos pais dela, da casa dela e levou ela para ser escrava lá na casa de Naamã. Naamã era um coronel do exército, tá? Naamã era chefe lá do exército. E aí ela começou a viver lá na Síria, tá? Num povo totalmente desconhecido, sendo escrava, tá? O que aconteceu? Ela lá na Síria, Naamã, ele tinha lepra. Então, apesar de ser poderoso, apesar de ser o coronel do exército, apesar de ser bambambam, ele tinha lepra. Quando ele tirava a armadura dele, mostrava todas as fragilidades dele. E aí ela foi usada por Deus e ela falou, olha, para você ser curado, vou parafrasear aqui. Olha, se você estivesse lá na minha terra e conhecesse o profeta de Deus, você ia ser curado. E aí Naamã ouve ela,
vai até o profeta e é curado, tá? Essa é a história da escrava de Naamã. E na realidade a Bíblia cita 3, 4 versículos sobre ela. E nós vamos falar a semana inteira sobre ela. Então, Deus vai falar. Amém? Vamos lá? Diz assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nós vamos ler só esses 2 versículos e o tema da live de hoje é: confie em Deus apesar das circunstâncias. Confie em Deus apesar das circunstâncias. Você vai ler depois e você vai ver que esta menina que foi tirada, tá? Que foi tirada de Israel, que foi tirada do seu povo, que foi tirada dos seus pais. E a gente não sabe se mataram os pais ou não, ou seja, ela estava vivendo uma circunstância muito difícil. Ela estava passando uma situação, e eu acho que uma das mais difíceis, ela estava vivendo uma circunstância muito difícil. Ela se tornou escrava, ela perdeu a sua liberdade, ela perdeu os seus pais, ela perdeu a sua cultura, ela perdeu a sua realidade. Ela perdeu tudo na vida dela e se tornou escrava. Essa era a circunstância que estava na vida dela. Eu não sei qual a circunstância que hoje está na tua vida, meu bem. Eu não sei qual a sua realidade. Mas uma coisa é certa, esta menina, apesar de toda circunstância contrária, ela acreditava em Deus. Tanto que ela falou para Naamã, né? Que ela falou para a esposa de Naamã e Naamã falou. E aí a esposa falou para Naamã: olha, se ele tivesse lá na minha terra, se ele conhecesse o profeta de Deus, ele seria curado. Olha só que forte. Se ela acreditava que Deus poderia curar ele, ela poderia pensar assim: Deus permitiu que eu fosse sequestrada, Deus permitiu que me tornasse uma escrava, Deus permitiu que eu perdesse minha liberdade, Deus permitiu que eu perdesse meus pais. Então não acredito mais em Deus. Talvez você chegou aqui julgando o caráter de Deus por causa da circunstância que tomou a tua vida. Talvez você chegou aqui pensando: será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus faz milagre? Porque se fizesse, por que eu estou passando essa necessidade? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu perdi não sei o que? Por que talvez eu perdi isso? Se você chegou aqui, meu bem, com essa dúvida do caráter de Deus, eu tenho algo a te falar. Deus faz, independente da circunstância que você está vivendo. Deus faz, e eu te digo mais, Deus já fez. Se você acredita de verdade que Deus já fez um milagre na tua vida, apesar de você não estar vendo, escreve aqui: Deus já fez. Deus já fez, Deus faz. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Você já ouviu isso? Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Deus livrou eles na fornalha de fogo ardente. Deus não livrou Davi de lutar com Golias. Deus matou Golias através da vida de Davi e tantas outras coisas que a gente vê, tantos milagres que a gente vê na Bíblia. Isso não quer dizer que isentou a pessoa de lutar, de passar a dor, de viver o sofrimento, mas Deus faz o milagre ali no momento do sofrimento. Assim foi, eu acredito de todo o coração. A Bíblia não relata. Depois que Naamã foi curado e voltou para a terra dele, a Bíblia não relata o que aconteceu com esta mulher. Mas eu acredito de todo o meu coração
que da mesma forma que era, não foi mais. Eu acredito de todo o meu coração, não sei se libertou ela, mas com certeza não a tratou da mesma forma, porque foi através dela que ele foi curado. A gente precisa parar de julgar o caráter de Deus por causa das dificuldades que vem para todo mundo. Sol e chuva, meu bem, vem pro bom e vem pro ruim. Vem pro legal e vem pro bacana e vem pro chato. Sol e chuva vem para todo mundo, mas uma coisa é certa. Deus só livra quem é bom. Deus só livra quem acredita. Deus só livra quem tem fé. Então eu aprendo 3 coisas aqui nesse texto que eu li aqui. A primeira coisa é que eu preciso ter clareza da minha realidade. Presta atenção. A gente não tem que fingir que não está passando dificuldade. A gente não tem que tapar os olhos e fingir que aquilo não é comigo. A circunstância é contrária. O problema é dolorido. O que eu tô vivendo tá machucando. O que eu tô vivendo tá me fazendo sofrer. E eu tenho que ter clareza do buraco que eu me encontro. Eu tenho que ter clareza da situação que eu me encontro. Eu não posso fingir que não tá acontecendo nada. Por quê? Porque quando Deus me tirar daquele buraco, eu vou ter clareza, eu vou poder orar e agradecer a Deus porque eu saí daquele buraco. Porque eu sei que só Ele poderia ter me tirado daquele buraco. Quem está anotando, anota aqui. A primeira lição desta manhã é que eu tenho que ter clareza da minha realidade. Eu tenho que ter clareza da profundidade do buraco que eu me encontro, meu bem. Não finja. Esses dias lá na mentoria, uma das coisas que eu peço lá no início é tire foto de você. Tire foto de você, tire uma cópia do teu extrato bancário, tire toda a prova que você puder da situação atual que você está. Pegue uma prova e guarde. Porque a hora que você mudar, porque a hora que você sair, porque a hora que você melhorar, você vai ter clareza e vai poder agradecer a Deus. Se não fosse Deus, eu não teria saído deste buraco. Se não fosse Deus, minha vida não teria mudado. Se não fosse Deus... Amém? Quem tá comigo aí? É Deus quem nos tira, gente, do buraco. Mas se você não tem clareza e às vezes você não quer olhar pro buraco para não sofrer mais. Às vezes a gente quer fingir, sabe? Entrar no mundo fantástico de Bob para não sentir dor. Não. Presta atenção. Escreve aqui. Eu não sou Bob. Eu não sou Bob. Eu não tenho que entrar no mundo fantástico de Bob. Eu tenho que ter clareza da minha situação. Eu tenho que pegar todos os extratos bancários e ver qual o buraco financeiro que eu tô. Qual a situação que eu tô? Eu tenho que olhar o meu casamento e ter clareza que o negócio tá ruim, que não tem vontade de fazer tico-tico no fubá, que não tem vontade de estar junto, que não consegue se comunicar, que tá tudo lascado. Eu tenho que saber, sem medo de sofrer, a situação real que eu me encontro, para a hora que eu sair do buraco, eu poder falar: Deus, desse buraco só você poderia me tirar, porque não tinha como eu conseguir pagar todos esses empréstimos, não tinha como eu conseguir restaurar o meu casamento, não tinha como eu conseguir renovar essa situação, não tinha como mudar isso na minha empresa, não tinha como, e você fez. Ok? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição é que eu tenho que confiar em Deus, independente da circunstância que eu me encontro. Independente. Esta menina, ela confiava em Deus, apesar de ter acabado de ser roubada. Essa menina, ela confiava em Deus mesmo vivendo uma situação contrária. E talvez ela poderia, eu falei pra vocês que ela poderia pensar: poxa, Deus, que Deus é esse que me deixou me tornar escrava? Que Deus é esse que me fez perder minha liberdade? Que Deus é esse que me deixou perder tudo que eu tinha, perder meus pais, ou seja lá o que for? Que Deus é esse?
Para de questionar que Deus é esse, meu bem. E começa a agradecer a Deus pelo milagre que Ele já fez. Se não fosse Deus, você não sairia desse buraco. Se não fosse Deus, o teu casamento não seria restaurado. Se não fosse Deus, você não conseguiria essa oportunidade no teu trabalho. Se não fosse Deus, você não estaria emagrecendo. Se não fosse Deus, você não pagaria esses empréstimos. Se não fosse Deus, você não seria curada. Tudo isso vem de Deus, então acredite de todo o teu coração. Acredite, independente da realidade que te cerca hoje, independente se você tá nessa live chorando, independente se você tá começando o teu dia hoje pensando o que eu vou fazer mais tarde, porque tá tudo muito difícil. Independente da dificuldade, eu preciso acreditar. Essa é a segunda lição de hoje. E a terceira lição de hoje: lembre-se do que Deus faz. Ela se lembrava do que Deus faz, gente. Tanto que ela fala para ele assim, se você conhecesse o profeta, você saberia e você seria curado. Ela se lembrava que Deus curava. Ela se lembrava que Deus fazia milagre. Ela se lembrava de tudo que Deus fez nos antepassados. Ela se lembrava de todas essas coisas. Lembre-se de tudo. Ontem, eu não sei quem viu os meus stories ontem, mas ontem meu filho fez 10 anos. E eu me lembrei de tudo. Me lembrei do dia que o médico falou pra mim que eu não poderia ter filho, que senão eu ia morrer. Me lembrei do quão difícil foi. Me lembrei que eu passei a gravidez inteira achando que eu ia morrer. Me lembrei de toda a dor, de todo o sofrimento. E eu pude agradecer a Deus e falar: Deus, se não fosse você, eu não teria o meu Natan hoje. Se não fosse você, eu não teria vivido os melhores anos da minha vida hoje. Então essa dificuldade que hoje me cerca, assim como o Senhor fez o milagre de me dar um filho, assim como o Senhor fez o milagre de não me deixar morrer no parto, eu sei que essa dificuldade, que esses problemas, que essas situações atuais o Senhor vai resolver como resolveu antes. Comece a se lembrar de tudo que Deus fez na tua vida, meu bem. Comece a se lembrar do que Deus fez na vida de outras pessoas. Comece a se lembrar dos milagres de Deus. Leia a Bíblia todo santo dia. Inclusive, quero te desafiar a ler a tua Bíblia e postar como eu tenho postado. Já leu tua Bíblia hoje? Quero te desafiar a fazer isso. Ariane, minha cara tá feia. Coloca um filtro. Tira foto só da Bíblia. Escreve: já leu tua Bíblia hoje? Você vai ajudar outras mulheres a se encher de fé. Porque se existe algo que nos dá fé, é lembrar de tudo que Deus fez. E a Bíblia é isso, lembra. A Bíblia nos faz recordar de todo o milagre de Deus. E não tem como ler a Bíblia e não sair cheia de fé, cheia de ânimo para viver um dia vitorioso, para saber que Deus vai fazer milagre. Tem uma frase de Napoleão Hill. Eu acho que hoje eu mandei essa frase lá no nosso desafio de 122. Quem está participando do desafio 122, gente? Tem alguém aqui que está participando do desafio 122? São 122 áudios que eu me comprometi a entregar para vocês, para te dar ânimo, para te dar motivação, para te dar clareza, para você alcançar seus objetivos ainda em 2022. E eu tô mandando esses áudios lá no nosso canal, todos os dias. Eu acho que nós estamos no 40 e alguma coisa. E hoje eu falei uma frase que eu gosto muito, sabe? Uma das coisas comuns do fracasso é o hábito de desistir quando você está tomada pelo sentimento de fracasso. Quando a gente está passando por essas dificuldades, estou maravilhosa. Que bom, sim, que bom. Olha só, quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está passando por problema, a gente é tomado por um sentimento de derrota, de fracasso, de tristeza, de angústia, de que não vai dar certo. E aí é nesse momento que a gente é tomada por esse sentimento de fracasso que a gente quer desistir, que a gente quer parar.
Por isso a importância de você ouvir todo santo dia o Clube Café com Gás. Porque dificilmente você vai desistir de alguma coisa conosco aqui ouvindo Clube Café com Gás. Dificilmente você vai parar ouvindo o Clube Café com Gás. Ouça o Clube Café com Gás todo santo dia de segunda a sexta. Ouça os áudios que eu tô mandando lá no Telegram todo santo dia. Isso vai te dar força para não desistir quando você tá com esse sentimento de que eu não tô aguentando. Quando você tá com esse sentimento de que eu não vou conseguir. Quando você tá com esse sentimento de fracasso. Você vai conseguir. O que você precisa? Permanecer. Permanecer orando, permanecer lendo, permanecer acreditando, permanecer. E não parar. Não para. Tem muita gente que para. E é por isso que fracassa. Não porque errou, mas porque parou. Ok? Ok, minha gente? É verdade. Você vem xoxa, capenga e sai revigorada. Ai, meu Deus, eu vou até tirar um print dessa. Minha gente, olha só. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com a Fernanda e com a Thaís, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre ansiedade. Quero te convidar a estar conosco, porque a ansiedade é um dos maus do século e que limita muito a nossa vida. E olha só, eu quero te fazer um desafio antes da gente terminar. Eu vou liberar agora, na sábado à noite eu tava fazendo o quê? Subindo Clube Café com Gás para o YouTube. E eu vou liberar agora a série Raquel. A série Raquel, que foi uma série fortíssima. E presta atenção aqui. Eu estou lá com 978. Faltam 22 pessoas pra gente completar 1000 pessoas no YouTube. O que faz diferença, Ariane? Mais pessoas começam a ver as lives do Clube Café com Gás, mais pessoas começam a ser disciplinadas lendo a Bíblia, mais pessoas começam a buscar a Deus. Então eu quero te convidar, se você não me segue, você vai me seguir no YouTube. E mais do que isso, eu quero te convidar a nesse desafio comigo. Eu me desafiei a completar 1000 pessoas no YouTube, para que mais pessoas possam ouvir o Clube Café com Gás. Eu quero te desafiar a encaminhar as lives do Clube Café com Gás lá no YouTube, a convidar aquela amiga que precisa se encher de Deus para participar. Um desafio meu e seu. Vamos fazer, eu e você. Faltam apenas 22 mulheres para se encher de Deus, para se tornar mais disciplinada, para se tornar com mais fé e alta performance. Eu vou colocar no Stories o link e você vai lá e vai encaminhar para mais mulheres que precisam conhecer a Deus. Faltam 22 pessoas. Eu e você, nós temos total capacidade de conseguir 22 pessoas para me seguir no YouTube ainda em outubro, minha gente. Bora bater essa meta ainda em outubro? Conto com você pra gente aumentar esse Clube Café com Gás. Meu bem, um beijo no coração. Que você tenha um dia com muita alta performance. E eu te vejo amanhã às 7 da manhã. Tchau!